Olá, meus amigos e minhas amigas. Se vocês chegaram aqui nesse vídeo, provavelmente querem entender um pouco mais sobre como nós urologistas preservamos, tentamos pelo menos preservar os rins de pacientes que acabam descobrindo nódulos. Então, se você está passando por esse problema ou conhece algum parente, amigo, familiar que esteja enfrentando esse dilema, né, de encontrar um nódulo suspeito no rim, através de um exame de imagem, 80 a 90% das vezes os pacientes não sentem absolutamente nada e vão fazer um exame de rotina que acaba identificando um nódulo no rim, pelo ultrassom, pela tomografia ou mesmo pela ressonância. E aí muitas dúvidas surgem. Esse nódulo é câncer? Esse nódulo não é câncer? É possível retirar um nódulo preservando o rim? Quais são os riscos de, durante uma cirurgia, o meu cirurgião não conseguir fazer essa preservação? Quais são as técnicas disponíveis? Então eu vou tentar compilar essas informações aqui para vocês de forma a facilitar o seu entendimento para quando você chegar na sua consulta tomar uma decisão mais informada. Então, meu objetivo é esse. Eu vou trazer alguns exemplos práticos, um pouco de anatomia do sistema renal, de forma que você entenda de forma mais prática. Bom, então o tema dessa apresentação é nódulo no rim, como nós evitamos a retirada completa do órgão. Bom, se você não conhece o meu trabalho, eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou um urologista especialista no tratamento do câncer de rim, próstata, bexiga, uretra, ureter, testículo. Então, um uro-oncologista, cirurgião. Trabalho e atuo aqui em São Paulo, sou diretor da minha clínica, a Clínica Uro-Onco, e coordeno uma das equipes de urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, da minha equipe, você pode acessar o nosso site, que é o www.clinicauroonco.com.br. Lá a gente tem uma série de materiais sobre pré-operatório, pós-operatório, e um conteúdo muito rico. E aqui está o nosso código de barras para acessar direto o site. Lembrando que você pode pular direto para a parte que lhe interessa nesse vídeo. Aqui embaixo na descrição vão ter os tópicos com os minutos com os tópicos que eu vou abordar. Então você não precisa assistir o vídeo inteiro. Você pode pular para a parte que lhe interessa. E se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Antes da nossa mensagem principal, os agradecimentos. O Edemar comentou no nosso vídeo sobre o PSA e a escala de Gleason para o câncer de próstata. Está aqui o código de barras para esse vídeo. E o Edemar fala o seguinte: excelente esclarecimento. Simples e dinâmico, mas muito relevante. Eu acompanho quase todos os seus vídeos, pois eu estou num processo decisivo entre fazer a cirurgia ou a radioterapia. Parabéns, Dr. Bruno. Edemar, mais uma vez eu que agradeço a você e a todos que assistem aqui nosso conteúdo e mandam ideias, mandam dúvidas, mandam perguntas para que a gente possa fazer um conteúdo cada vez mais relevante para todos. Mas vamos direto ao ponto. Hoje eu atendi um paciente jovem, paciente com menos de 50 anos, ígido, sem nenhuma comorbidade, nunca passou por nenhum procedimento cirúrgico. De antecedente, ele tem dois familiares que têm câncer, uma câncer de mama e outra uma doença ainda de foco indeterminado. E então ele tem um passado, um antecedente familiar oncológico importante e que, fazendo um exame de rotina, acabou detectando ali durante um ultrassom, uma tomografia, um nódulo volumoso no rim esquerdo. Só para você ter uma ideia, um pouquinho rouco aqui, está falhando. Falei bastante já essa semana e na semana passada. Então, esse nódulo é um nódulo que tem uma característica que nós chamamos de heterogêneo. Eu vou mostrar para vocês aqui nessas imagens. Então, percebam aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Então vamos lá. Então o que a gente está vendo? Essa aqui é a imagem do exame que o paciente nos enviou. Tá? Então aqui é uma tomografia, essa é a fase sem contraste. O que vocês estão vendo aqui na parte branca, tudo branco, é a estrutura óssea do paciente. Tá? Então aqui as costelas, aqui a coluna, aqui a gente vê o baço do lado esquerdo. E logo aqui, vocês percebam do lado esquerdo, esse aqui é o contorno normal de um rim. Comparem, esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito, né? A gente está tendo uma visão aqui frontal, mas percebam que nessa região aqui, ó, na região inferior do rim esquerdo, há uma massa, há um crescimento anormal. E isso para a gente é suspeito, não é para crescer nenhum nódulo no rim, né? E a pergunta é, será que esse nódulo é um nódulo preocupante ou não? E o que nós fazemos numa situação como essa? Nós administramos uma substância chamada meio de contraste. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se essa imagem está melhor. Olha, percebam. Então agora a gente está vendo aquela mesma imagem, tá? Vocês estão vendo aquela mesma imagem, mas agora
demonstrando aqui, ó, a existência de vascularização. Então, essa é a primeira informação que você precisa entender. Os nódulos que são vascularizados significa que eles têm uma irrigação sanguínea passando dentro deles. Esses nódulos, mesmo que sejam benignos, eles vão crescer. Então, a indicação de retirar um nódulo vale tanto para nódulos benignos quanto para nódulos malignos, ou seja, o câncer. E por que a gente tira também o nódulo benigno? Porque, ora, se ele é vascularizado, se ele tem a capacidade de crescer, ele vai atingir um volume cada vez maior. E quando ele passa de um tamanho de 10 centímetros, fica muito difícil fazer uma cirurgia pouco invasiva, por vídeo ou por robótica. O paciente teria que fazer uma cirurgia aberta, que é mais dolorosa no pós-operatório. Então, o simples fato de ser um nódulo e ser vascularizado já indica a retirada desse tumor. Isso nós chamamos de tumor. O tumor pode ser benigno ou pode ser maligno. Ah, doutor, dá para saber se esse nódulo é benigno ou maligno? Existem duas formas. Uma, fazendo uma biópsia, a gente vai lá e tira um fragmento. E duas, tirando o nódulo por completo. Por que nós não fazemos biópsia de rotina? Porque, ora, se o paciente já tem indicação de ter aquele nódulo removido, nós não perdemos tempo fazendo uma biópsia. Nós tiramos o nódulo e o nódulo inteiro é enviado para análise. E no caso aqui em particular, percebam a proporção entre o nódulo e o rim. Ó. Essa aqui é a parte sadia do rim. Comparem com o outro rim. Ó. Então aqui o outro rim. Então aqui que a gente vê ó, a veia cava, que é um grande vaso sanguíneo. Aqui a artéria aorta bifurcando para as pernas do paciente. Aqui a bexiga, aqui a bacia, aqui a coxa direita e aqui a coxa esquerda. Então esse nódulo está aqui, bem lá no meio do rim esquerdo do nosso paciente. Percebam que aqui, se vocês olharem essa imagem com muito cuidado, vocês vão ver que ela não é uma imagem homogênea, né? Percebam que existem essas áreas aqui um pouquinho mais escuras dentro dela, que representam áreas de necrose. O que é a necrose? As células vão crescendo numa velocidade mais acelerada e não dá tempo do vaso sanguíneo também crescer. Então essas células acabam morrendo. Então nós temos áreas que são vascularizadas e áreas de necrose. Então isso é um indicativo de que essas células, esse tumor, está crescendo numa velocidade relativamente rápida. Então é por isso que nós temos que propor um tratamento cirúrgico em 100% das vezes, tá bom? A dúvida aqui e o grande desafio nesse caso é qual o risco desse paciente perder o rim por completo. Como a gente faz? O que a gente faz para tentar preservar o rim? Primeiro, fazer um bom estudo da anatomia, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Uma bela preparação pré-operatória. Estudamos os vasos sanguíneos, a irrigação daquele rim. Isso é muito importante. Segundo, terceiro, a localização do tumor em relação à parte do meio do rim. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó. Se você olhar nessa figura aqui, deixa eu compartilhar com vocês essa tela. Se você olhar aqui nessa figura, percebam que o tumor está nessa região aqui, ó. O tumor está nessa região. E aqui estão os vasos sanguíneos que nutrem o rim. Quanto mais perto o tumor está próximo desses vasos, maior é o risco do cirurgião não conseguir preservar o rim. Tá? Quanto mais esse nódulo ele cresce para dentro, maior é o risco de não conseguirmos preservar. E quanto mais ele cresce para fora, melhor. Maior a chance de preservação. E para tentar padronizar isso, alguns pesquisadores desenvolveram um score, uma escala de risco. Isso serve para nós orientarmos os pacientes. E essa escala se chama Renal Score, que é uma sigla, um acrônimo do inglês. Né? Então aqui eu vou fazer o cálculo desse nosso paciente. Então vamos lá. Primeira pergunta, está em inglês aqui, então para que se você não tem familiaridade, eu vou deixar aqui o código de barras para esse site, então você pode acessar direto aqui e pode colocar para o navegador traduzir, tá? Então o primeiro item é o raio, o tamanho do tumor. Então no caso do nosso paciente, o raio do tumor é maior que 7 centímetros, ele tem 8 centímetros, aquele tumor que eu mostrei para vocês. E cada item desse ganha uma pontuação, por exemplo, tumores menores que 4 centímetros recebem 1 ponto. Tumores maiores que 7 centímetros ganham 3 pontos. Então, são tumores mais difíceis. Qual é o padrão de crescimento? O nódulo ele cresce para dentro do rim ou para fora do rim? Ele é endofítico ou ele é exofítico? Ele cresce para dentro, ele cresce para fora ou ele cresce nos dois sentidos? Então, aqui, no caso desse nosso paciente, ele tem menos de 50% do nódulo dele é exofítico. Então, ele tem boa parte do nódulo interno, para dentro, né, do rim, o que é mais difícil. Terceira pergunta.
qual é a proximidade do tumor com o sistema que coleta a urina. Quanto menor essa proximidade, mais complexo é o tumor. Então perceba, um tumor que tem uma distância maior que 7 milímetros é mais fácil, ele ganha menos pontos do que um tumor que tem menos de 4 milímetros, que é o caso do nosso paciente. Então ele está muito interno. A localização, anterior ou posterior. Esse tumor é um tumor posterior. Como é que eu vejo se o tumor é posterior? Aqui na tomografia, a gente tem um corte que é um corte lateral, esse aqui, ó. Então agora você está vendo o paciente de lado, ó. Então aqui está a coluna, né, as costelas, a coluna, ele está de lado. E aqui a gente vê o rim, ó, e o tumor ele está mais para trás. Então é um tumor posterior. Então eu vou olhar a tomografia tanto de frente, de lado e de baixo para cima. Então eu consigo ver os 3 eixos de orientação do tumor, tá? Então o tumor é posterior. E qual a localização? Imagina que o rim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Imagina que o rim está aqui e a gente passa 2 linhas de divisórias do rim. Nós chamamos de linhas interpolares. Uma linha aqui e uma linha aqui. Para cima dessa linha é polo superior. Para baixo dessa linha é polo inferior. Quanto mais no meio o tumor fica, mais difícil ele é. Então, eu vou colocar nesse caso que o tumor está mais de que 50% na linha polar. E vejam aqui no final, a última pergunta é se o tumor encosta os vasos sanguíneos. No caso dele, não. Então, o resultado desse paciente aqui vejam, foi 11P. Isso aqui vai até 14. Então, é considerado um tumor, 11P no Renal Nephrrometry Score. Para nós, é considerado um tumor tecnicamente mais desafiador, é um tumor difícil para o cirurgião operar. E é por isso que a robótica ajuda demais o tratamento dessas massas complexas. Por quê? Porque eu consigo não apenas tirar o nódulo, mas eu consigo reconstruir o sistema que coleta a urina com uma precisão muito grande. E isso, claro, diminui o risco de complicações no pós-operatório para esses pacientes. E aqui ele coloca um tumor de alta complexidade. E qual é o risco desse paciente perder o rim? 20%, 21%. Então a gente está falando de 1 em cada 5 pacientes com essa característica, o cirurgião não consegue preservar o rim. Mas você pode olhar esse dado ao contrário. Existe 80% de chance de uma preservação completa do rim do paciente. Então eu costumo fazer esse cálculo para cada paciente meu de forma a ter uma expectativa mais realista a respeito do que é possível e do que não é possível. Bom, é possível viver com apenas um rim, uma vida longa e saudável, mas claro que essa pessoa ela vai ter mais restrições do que uma pessoa que tem os 2 rins. Então a gente sempre tenta preservar o órgão, tá? É muito importante. E para finalizar, eu tenho uma animação aqui que eu queria mostrar para vocês, que um vídeo que foi gravado pela Sociedade Europeia de Urologia, tá? É uma animação tridimensional e eu vou explicar para você como é essa cirurgia. Bom, então aqui você consegue ver os 2 rins, a estrutura dos vasos sanguíneos, né? No caso do nosso paciente, ele teve um nódulo aqui no rim esquerdo, tá? Esse nódulo aqui cresceu. No esquema aqui desenhado está no polo superior, mas no caso do nosso paciente é no polo inferior e posterior. Tá? O paciente ele recebe uma anestesia geral, a cirurgia é feita com o paciente de lado, né? Ele vai ser coberto, vai ser aquecido, né? Não sente dor, né? É um pós-operatório relativamente tranquilo, claro, medicado. Nós fazemos algumas pequenas incisões na lateral do abdômen, do lado do rim que vai ser operado. E um sistema que é o chamado robô, o sistema robótico, nós introduzimos através dessas cânulas finas pinças e uma câmera tridimensional. E aí o cirurgião, manipulo essas pinças do robô, né, olhando dentro de um console de cirurgia tridimensional. Então a sensação que o cirurgião tem é de estar exatamente ali dentro do abdômen do paciente, tá? E aqui o robô ele reproduz os movimentos da minha mão, né, dentro do abdômen do paciente. Então a gente insufla o abdômen do paciente com gás para poder ter espaço de operar. Afastamos as estruturas e aí é uma das vantagens do robô, porque ele não precisa de muito espaço, então a gente consegue fazer isso de um jeito com pouca manipulação. Nós colocamos esses clips aqui que chama Bulldog. O que é o Bulldog? Para interromper o fluxo de sangue temporariamente dentro do rim do paciente. E aí com essas pinças delicadas nós retiramos o tumor. E depois nós fazemos uma sutura, colocamos grampos para fechar o rim do paciente. Por último, o fluxo de sangue é restabelecido.
as pinças são retiradas, o tumorzinho sai dentro de um saco, né? E esses pontinhos na pele do paciente são fechados, ele volta para o quarto e no dia seguinte ele está de alta. Então, basicamente é isso. Algumas coisas que podem acontecer nessa cirurgia são pequenas dores abdominais, uma distensão leve, às vezes o intestino fica preso por alguns dias, mas em geral é um pós-operatório muito tranquilo, né? Claro que você vai ter que ter um repouso, porque é uma cirurgia quando ocorre a preservação do rim. Sempre a gente tem que dar um repouso maior para o paciente, por quê? Para diminuir o risco de qualquer sangramento. Então, basicamente é isso. A boa notícia é que o tumor de rim, quando é detectado no início, ele tem chances muito altas de cura, acima de 95%. Então, o tumor, quando é detectado no início, a chance é enorme. Claro que existem formas mais agressivas de câncer de rim, e é por isso que essa análise do tumor depois da cirurgia é fundamental, tão importante quanto a própria cirurgia. Então, essa é a minha mensagem final para você. Eu gostaria que você chegasse com a sua equipe cirúrgica melhor informado aí a respeito do seu tratamento, como que pode ser feito esse tratamento de uma forma a preservar o seu rim. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela atenção mais uma vez a todos vocês. Não esqueça de compartilhar a sua história. Se você já teve um tumor no rim, coloca aqui embaixo ou conhece alguém, qual o tamanho do nódulo, qual a localização. A gente vai pode pegar para fazer o cálculo aqui do Renal Score e até, quem sabe, fazer um vídeo no futuro explicando para você. Então, espero realmente que essas informações ajudem a que você tome a melhor decisão no seu caso. Meu muito obrigado e mais uma vez até a próxima.